congregação. O termo anjo, claro, alude também aos seres angelicais, mas também alude ao mensageiro de Deus, ao líder de uma congregação, aquele que é o responsável pela congregação. E veja que interessante que Deus, veja que interessante, veja quando só, quer falar, como ele está dizendo, veja só que interessante. Interessante que ele já começa a trazer, a colocar na sua mente o quê? Ele começa a colocar na sua mente de que realmente você deve obedecê-lo. Porque, meu irmão, ele já chegou dizendo que ele é o líder. Moisés era o líder. Muitos ali, né, que ali 23 mil morreram por não obedecer a ele, mas os outros, todos obedeciam a Moisés. Moisés era o líder. E ele chamou o pessoal, o povo ali, olha, vamos sair do Egito, olha, vamos fazer tal coisa, olha, é assim que tem que ser, porque ele ouvia a voz do Criador, olha, é assim que tem que ser, assim que não tem, assim que é. Então o povo escutava. Agora, meu irmão, um homem que se intitula pastor, chegar dentro da igreja, subir num palanque, que as pessoas chamam de altar, mas subir num palanque, e aí ele dá o show dele ali, né, me dizendo que ele é o líder. Ele é líder do que, meu querido? Ele é seu líder do que? De onde ele está tirando? Do que ele está tirando você do que? Ele está tirando você do pecado? Tá, e o Messias fez o que aqui na terra? O Messias não valeu de nada ele ter aqui na terra. Ele estando aqui na terra ou ele não estando, o Messias tanto faz. O que interessa é que o seu pastor está tirando o pecado. Não, não foi isso. Ah, o seu líder está te ensinando, ele é líder, por isso ele te ensina a verdade. Meu irmão, Hebreus 8:11. Lê lá que você vai entender que não precisa de líder. O Espírito próprio te ensina todas as coisas. E aí o que acontece? O líder é aquele que te tira de algum lugar, é aquele que te guia. É o seu guia, o líder é seu guia. Então, esse intitulado pastor é o seu guia. Guia do que, meu querido? Guia do quê? Guia para a salvação. O Messias já veio, já fez, os apóstolos já veio e já fez. Já ensinou a nós a salvação. Vamos ver o que mais ele diz. Ele geralmente fala com o líder. Ele só não fala com o líder se realmente o líder estiver totalmente desviado, como era lá o caso de Eli, que Deus teve que falar com Samuel, e outros casos também que nós vemos na Bíblia. Mas de preferência, Deus fala com o líder, ainda que ele esteja com a vida até um tanto atrapalhada, desagradando a Deus em alguns pontos, como era o caso do pastor. Então veja só, meu irmão, ele afirma, ele confirma ali, não sei de onde que ele está confirmando isso, né? Mas você vê que na verdade ele não leu nada até agora. Até agora ele só te iludiu. Ele só te iludiu. Porque de onde você vai saber se isso é verdade ou mentira? Ele só simplesmente está falando. Ele só está conversando, blá blá blá. Ele só está conversando. E eu também estou aqui só conversando. Não te provei nada até agora também. Por isso que eu não gosto de vídeos que o homem não lê. Geralmente é difícil, porque geralmente eles fazem a pregação e ali eles lêem um versículo e acabou, né? Ali é mais 2 horas só de blá blá blá, de falação, né? Então, aqui no caso, ele está dizendo que o Criador fala com o líder da igreja. Então vê que ele já começou a te iludir desde o começo. E você passa a acreditar que realmente ele é um líder. Mas eu estou vendo esse vídeo, eu estou fazendo esse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai ler algumas coisas aqui. E algumas coisas que ele vai ler, nós também vamos entrar nessa. E vamos ver se realmente tem que haver um líder dentro de uma igreja. Tem que haver um pastor dentro da igreja. A igreja. E se tem realmente que haver a igreja, né? Vamos estar vendo isso. Vamos continuar aqui o vídeo. Mesmo assim, Jesus falou com ele. Porque o líder é o responsável perante o Senhor. Irmãos, muita gente no nosso meio não gosta de ouvir falar de hierarquia. A hierarquia, mas esse negócio é assunto das Forças Armadas, é assunto de empresa, organograma de empresa. Hierarquia no nosso meio não tem. Somos todos iguais.
Sim, em parte é verdade. Somos iguais, Deus não faz acepção de pessoas. Mas por outro lado, Deus hierarquiza. Deus prioriza. Deus estabeleceu... Espera aí, meu irmão. Se agora ele está dizendo aqui que o Criador hierarquiza. Ele faz hierarquia dentro dessa igreja, né? Dessa igreja salão. Se realmente, ele mesmo disse que há um só corpo. E ele ainda repete, realmente um só corpo. Mas é claro, esse um só corpo é onde tem os membros, não é verdade? Mas esses membros não foram separados para ser líder. Eles não foram, os membros do corpo da igreja do Messias não foram separados. Não sei se você pode estar vendo em Efésios 4, em 1 Coríntios 12, a qual ele está falando aqui, nós vamos ver também, em 1 Coríntios 14. Então você pode estar vendo isso e estar comparando que o corpo não foi separado. Olha, a mão é líder, o pé é líder, pelo contrário, o Messias disse, a palavra diz em Efésios 4, diz que o Messias é a cabeça, ele é o cabeça, o líder é o nosso Messias. Somente isso e mais nada. O Messias veio formar um só corpo, e nesse corpo não há líder algum. Não há líder algum nesse corpo. O nosso líder é o nosso Messias, o nosso Salvador. Vamos aqui, está vendo o vídeo. E o que mais o Ciro Sanches está falando? Deus prioriza. Deus estabeleceu uma hierarquia, não para que alguém seja maior do que o outro, mas para que haja ordem na casa de Deus. Você já parou para pensar, se não tivesse hierarquia, se o pastor estivesse pregando e levantasse alguém no meio do povo, cala-te que agora eu vou falar. E o pastor encolhesse assim, tudo bem, pode falar. Olha só, agora ele diz que o pastor, ele está ensinando ali, meu irmão, que o pastor ele tem que falar. E que o obreiro, ninguém jamais possa impedir. Ninguém jamais tem que subir ali em cima e dizer, olha, ô pastor, cala a boca, né? Deixa eu falar. Não, ninguém. Ele está ensinando que realmente o Criador fez a hierarquia dentro dessa igreja, desse salão, e dentro dessa igreja tem o pastor, tem o líder, tem o missionário, tem não sei quem mais, tem não sei o que mais ali que tem que ser respeitado. Então veja bem que ele está te ensinando que você tem que realmente obedecer a ele. Você não pode abrir a sua boca. Alguns irmãos aí dizem que a igreja é o gado do homem, né, do pastor. Ele manda, a igreja cala, né? Na verdade, eu não vou dizer que são gado, porque eu também, dizendo assim, eu também vou ser um gado. Eu fui um gado por 12 anos, mas eu fui um desobediente à palavra. Isso eu fui. Eu fui um desobediente à palavra. Eu fui um obediente ao pastor, porque eu obedecia da mesma forma. Até eu descobrir dentro da palavra que não existe liderança, não existe líder, não existe liderança em lugar nenhum na minha vida. O meu líder é o meu Messias. Eu te pergunto, o homem que se titula pastor dessa tua igreja, ele é por você? Você está necessitado na sua casa, você precisa de um remédio, ele compra para você? Meu querido, tem igrejas aí, salões aí, que você nem falar com o pastor, você fala. Você está lá há 5 anos, há 10 anos, nem falar com eles, você fala. Já tem outros, por outro lado, né, que você é tão agarrado ao pastor, que o pastor come na sua casa, dorme na sua casa, se você dá uma marcadinha, ele sai com a sua filha. Não tô falando demais não, viu, meu irmão? Isso são casos aí que a gente vê na televisão aí, direto você vê isso. Então você traz ele tanto para dentro da sua casa, né, que acaba se formando ali uma amizade, né? Unha e carne, ou sei lá, unha, né? Alguma coisa assim. E aí tudo que ele fala é lógico, você vai acreditar. Eu já tive falando com alguns irmãos, que eu falava com os irmãos falavam para mim, não, o que o meu pastor falou, ninguém mais tira de mim. Então, ou seja, não adianta o Messias voltar aqui e falar, não adianta você ler. Para esses homens, para essas pessoas, é o pastor deles que é o rei, né? Que é o pastor, que é o líder, que é tudo, né? Que morreu por ele e daí vai. Ele troca o Messias pelo homem titulado pastor.
No nosso meio aqui na Terra, no nosso dia a dia, você encontra as pessoas que têm mais dificuldade para aprender, tem aquelas que aprendem mais rápido, não é? Tem aquelas, tipo entre eu e o cientista, eu sou burro, o cientista é o inteligente, entende? Eu sou o burro, o idiota da história, e o cientista, é claro, ele é inteligente. Então há uma separação entre nós ali. Mas não que o cientista venha ser meu líder. Não para isso. Aquele que ensine, aquele que presta o culto para ensinar, né, que tem o dom do ensino, que ensine. E como é esse ensino? É dentro do corpo. É dentro do corpo. Ele vai ver, ele tem uma visão a mais que as pessoas, e vai ver tudo isso, e vai chegar e vai falar, olha, é assim, assim, assim. E ainda com discussão dentro do corpo. Alguém pode se levantar e dizer, olha, não, está errado. Alguém pode fazer isso. Nas cartas, os apóstolos mandavam, e que o Messias vem ensinar, é assim. Você também não vai conseguir me provar o contrário. Procura saber direitinho antes de comentar aí, que você não vai achar ao contrário. Então, o que você vê esses homens fazendo são mentiras. O que você vê esses homens falando é mentiras. O que você vê esses homens fazendo em cima do palanque é engano. Mas a maioria dos homens, né, que sobem, que tem uma igreja, é por isso daqui, ó. É falta de coragem para pegar no batente. É falta de coragem de trabalhar. Então opta em ser pastor. Não tem outro motivo, meu querido. Não tem outro motivo. A Escritura não ensina que tem que haver um pastor homem aqui na terra. A Escritura ensina que não tem que haver um líder aqui na terra. A Escritura ensina que não tem que ter ninguém para ensinar ninguém a própria palavra. A Escritura revela isso, ensina que não tem que ter isso. Então, se o homem vai fazer, por que ele está fazendo lá? Ou ele está enganado lá em cima, ou ele está te enganando. Ele sabe da verdade, ele está te enganando. Pelo menos mais de 90% aí sabem da verdade e enganam as pessoas. Vamos continuar vendo aqui o vídeo. Então, meus irmãos, veja o cuidado que nós devemos ter. Deus fala com o líder. Deus trata com o anjo da igreja. Isto mostra que o líder é o responsável. E Deus, como eu estava falando, Deus estabeleceu uma hierarquia. Quer ver como isso é bíblico? Abra aí rapidamente. Ele está dizendo aqui agora que isso é bíblico. Quando você vê aqui em Colossenses 1,18, diz assim, ó, ele é a cabeça do corpo. Quem é a cabeça do corpo? É o Messias. Quem é o corpo? Você vai ver, olha. Ele é a cabeça do corpo. Isso é Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então veja bem, se ele é o cabeça, vamos entrar no raciocínio aqui. Se ele é a cabeça, tem que haver um corpo. Correto? Tem que haver um corpo. Mas se eu usar a cabeça do Messias como colocada em uma igreja, é como eu falei, meu querido, são mais de 20 mil denominações. Mais de 20 mil denominações. E como alguns irmãos dizem aí, né, é denominações. É denominação. É uma dominação, né? Então, a cabeça do Messias é uma só. Por isso que todas as vezes que cita a igreja e corpo na Escritura, está querendo dizer o quê? Que o Messias é uma cabeça só. E é um corpo só, meu querido. O corpo é aquele que faz a vontade do Messias. O Messias é a cabeça, é a palavra. É a palavra. Você seguindo totalmente essa palavra, andando conforme ela manda você seguir, você faz parte do corpo. A igreja a qual você vai não tem nada a ver com o corpo do Messias. Absolutamente nada a ver com o corpo do Messias. Como diz aqui, ele é o cabeça. Ele é a cabeça do corpo. É o corpo ao qual ele veio resgatar. Para ele, que é dele. Não são igrejas, salões aí, não são. Continuando, ele diz, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso ele tem o primeiro lugar em todas as coisas. Em todas as coisas.
Vamos ver então o que é bíblico. Só leitura que não dá tempo de explicar. Mas veja como Deus trabalha com ordem. Veja como Deus trabalha com hierarquia. Isso não é só coisa de forças armadas, não. Isso não é só coisa de empresa, não. E tem obreiro que parece que não entendeu isso ainda. E quer mandar no pastor, quer mandar no seu superior. Não aprendeu ainda que o obreiro deve ser subordinado, submisso. Submisso. Irmãos, isso é bíblico. Eu não estou aqui falando por conta própria. Eu tenho responsabilidade. Então ele volta a dizer que isso é bíblico. O que é bíblico? Nós vamos estar vendo aqui o que é bíblico. Mas você vê que ele já se revolta com o obreiro. É alguma coisa, ele diz no começo que está na igreja de Cordovil, né? É uma igreja que existe, é um salão, né? Que existe. Então ele está dizendo aqui que o obreiro tem que ser submisso. Então, de tudo que ele já falou até agora, vamos dizer assim, nessas mentiras todas que ele falou até agora, ele já começou a iludir o povo. E ele está dando bronca ali no obreiro, não sei se por causa dele ou por causa da igreja, que algum pastor reclamou dos obreiros, que obreiros querem ser maior que o pastor, né? Porque na concepção do homem titulado pastor, ele é o maior dentro da igreja. Ainda mais quando ele é o líder. Você pode ver, o bispo Macedo é assim, né? O bispo Romualdo é assim, né? O R.R. Soares é assim, o Papa é assim, não é? Os padres são assim, tem uns coroinhas ali, então eles são líderes, né? Do povo. Eles são líderes do povo. E ainda diz que isso não é coisa só de empresa. E que não é coisa de forças armadas. Ali sim tem que haver um líder, mas aí dentro da igreja também, as pessoas têm que ser realmente comandadas por um líder. Isso está escrito, meu querido, na Escritura. Você pode encontrar isso para mim na Escritura. Aí vamos ver o que ele fala aqui, que realmente é bíblico, né? Está dizendo, o Ciro Sanches está dizendo que é bíblico.